Ok, gente. Eu vou estar corrigindo cada um dos exercícios para vocês poderem tirar dúvidas, e poderem conseguirem melhor na prova, e especialmente para entenderem melhor cada questão. Eu não vou ler o enunciado inteiro, vou direto porque é perguntado. Neste exercício 1, a situação é a seguinte: a gente tem um produtor de figos o que ele percebeu? Percebeu que lá em 2020, quando não tinha colmeias, na sua produção, não tinha colmeias perto da sua produção, cada planta teve uma determinada produção em termos de quilos, em quilos. A primeira planta, a primeira árvore, produziu 5,1 quilos. O que ele percebeu? No ano seguinte, quando resolveu contratar, fazer uso de colmeias, a produção foi diferente, a produção foi maior. Ele quer saber se essa diferença é significativa, para ver se vale mesmo a pena ele está gastando com trazer colmeias para sua propriedade para aumentar a produção. Isso vai ter o retorno financeiro que ele deseja. Esse exercício ele nos dá uma segunda tabela, que é esta aqui. Esta tabela, os dados que tem aqui, são dados de um vizinho que não fez uso de colmeia nem em 2020 nem em 2021 e que teve uma determinada produção. Né? A diferença aqui é que este vizinho ele não controlou qual árvore produziu cada quantidade. Tá? Então aqui a gente não tem um pareamento. Neste caso aqui sim. O que vem a ser o pareamento? Vou pegar o caso aqui do produtor. A planta 1, no ano de 2020, produziu 5,1 quilos. Ano 2, 2021, né, produziu 6,8 quilos. O que mudou de um ano para o outro foi a presença de colmeias. Pode ter mudado a questão de chuva? Pode. Pode ter mudado. A questão de chuva a gente vai controlar aqui em cima, já vou chegar nessa parte, tá? Microbiota na raiz. A ideia é que não tenha mudado tanto, porque a árvore não saiu andando. O local que estava a árvore não mudou. O relevo não mudou. A genética da planta não mudou. Então, aqui neste caso, como eu tenho a planta grudada, eu sei qual planta produziu cada quantidade, eu posso fazer um pareamento. O que eu espero aqui é que só o que tenha mudado seja o que eu interferi no ambiente, que foi a presença de colmeias. Só que para eu poder fazer essa comparação aqui, esse pareamento, eu preciso ter a certeza de que de fato só o que mudou no lugar foi a presença ou não de colmeias. Como é que eu me asseguro disso? Pelo controle. Eu tenho aqui 15 plantas que no ano de 2020 tiveram certa produção, outras 15 plantas que no ano seguinte, 2021, tiveram também uma determinada produção. O que ocorre? Tanto este primeiro experimento aqui, deste quadro, quanto este experimento aqui, estão sujeitos às mesmas condições ambientais. Deste modo, se nesse primeiro experimento aqui eu tiver uma produção equivalente entre 2020 e 2021, quer dizer que o clima mudou? Pode ter mudado, mas não influenciou na produção. A seca pode ter alterado, pode ter mudado de um ano para o outro? Pode, mas não alterou a produção. Tá? Então, eu vou primeiro fazer este teste aqui, comparar para ver se essas duas colunas, esses valores são iguais, tem diferença significativa ou não, para saber se a diferença que eu venho a encontrar aqui embaixo se deve exclusivamente ao uso de colmeia. Como é que eu faço isso? Vamos lá, exercício A. Com base nos dados de controle, poderia afirmar que houve mudanças ambientais significativas de um ano para o outro? Eu vou pegar esses dados aqui, Ctrl C, copiar, e vou jogar lá no Biostat. E aí eu vou mandar rodar a estatística, duas amostras independentes, teste T, dados amostrais. Rodei a estatística. Qual informação eu tenho aqui? Tem informação de um P bilateral
de 0,36. O que significa? Significa que existe 36% de chance de as similaridades que eu encontrei ou diferenças serem ao acaso. Significa que não há diferença significativa entre a produção de um ano e a produção do outro ano. Logo, o ambiente não mudou significativamente a produção de um ano para o outro. Logo, estas médias que eu encontrei de 5,78 kg por planta e 5,57 kg por planta não são muito diferentes, não são diferentes de modo significativo. Tá? Quando é que eu vou ter uma diferença significativa? Quando o meu P for menor que 0,05. Se o meu P for menor que 0,05, quer dizer que existe 5% de chance apenas de as diferenças que eu encontrei, e há diferenças aqui, sempre vai ter diferenças, serem ao acaso. A chance é pequena. Neste caso específico, se o P for menor que 0,5, a chance é pequena. Nesse caso aqui, eu tenho 36% de chance dessa diferença ser por acaso. Então, eu não posso dizer tanto, eu não posso dizer, né, que tem diferença significativa. Tá? Logo, se não tem diferença significativa, se eu encontrar diferenças neste segundo experimento, serão diferenças causadas pelo que eu alterei. Tá? Então, primeiro passo, ver se tem diferença entre os controles que eu fiz de um ano para o outro. Isso aqui já encontrei que não tem diferença, logo eu esperaria que a safra de figos fosse a mesma, de um ano para o outro, que não tivesse mudanças. Tá? Como vou saber se as colmeias estão influenciando? Vou pegar esses dados aqui e vou mandar para o Multive. Eu não posso mandar direto para o Multive, porque o Multive considera cada categoria como uma coluna. Aqui, cada categoria está como uma linha. Então, tem que passar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V para o Excel, copio de novo, pego uma célula aqui, vou apertar o botão direito do mouse. Apertando o botão direito, a gente tem a opção de transpor. Agora, eu vou copiar estas duas colunas, cada coluna é um tratamento. Posso fechar aqui já, abrir um novo. Copiei. Tenho 12 valores aqui, referentes a cada planta. A primeira planta no primeiro ano produziu 55,1, no ano segundo ano produziu 5,8. Tá? Aqui ele considerou a vírgula como divisor de milhar. Não vai ter diferença no resultado, neste caso aqui, tá? Porque está tudo padronizado. Deixa eu ver se não vai ter diferença. Na realidade vai ter diferença sim. Tá? E havendo diferença, o que a gente faz? Temos que formatar melhor para poder usar lá no Biostat. Vamos dar aqui um Ctrl L, localizar, perto de substituir. Eu vou substituir as vírgulas que tem nesta área por pontos. Substituir tudo. A gente pega esses dados, agora sim vai dar certo. Colamos aqui. Ai, ai, ai. Tchê. Fazer o seguinte. Vamos deixar tudo com o mesmo. Aqui, ó. Se a gente botar os zeros, né? Ele vai. Vamos padronizar tudo. Uma casa decimal. Deixa eu ver aqui. Aumentar a casa decimal. Vamos diminuir a casa decimal. Ele só está considerando aquele ali, só o 6 como número. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos substituir mesmo. Tá? Deixa eu substituir tudo. Agora ele vai considerar tudo como valor. Se eu mexer em casa decimal, ele vai padronizar.
Padronizei duas casas decimais após a vírgula. Ponto, na realidade. Ctrl V. Pronto, agora está tudo padronizado. Vou fazer estatística. Teste duas amostras relacionadas, teste T para amostras pareadas, teste dados amostrais, executo a estatística e ele me dá um valor bilateral inferior a 0,001, quer dizer que existe uma diferença significativa entre a produção de um ano e de outro. Logo, esta média maior ela difere significativamente da média anterior. Tá? Então tem diferença. Como é que ficariam as respostas deste exercício? Vou abrir aqui a próxima. Eu abri ele resolvido já, que é o que já tem disponível lá no Moodle. Ali no primeiro. Os testes a serem utilizados são o teste F para saber se as variâncias são diferentes entre os anos e o teste T para amostras independentes. Os resultados obtidos do teste F com P de 0,4817 indicam que não há diferença significativa entre as variâncias. Já os resultados do teste T, P de 0,4342 e T crítico de 2 e T calculado de 0,73 indicam que não há diferença significativa na produção entre anos. Logo, se supõe que não houveram mudanças ambientais entre os anos que justifiquem diferenças significativas em termos de produção. Na outra, uma vez aplicado o teste T para amostras pareadas, foi possível identificar o valor de T igual a menos 561 e o valor de P inferior a 0,0001, indicando uma diferença significativa entre produção, a qual pode ser atribuída à utilização de colmeias, pois os dados do teste de controle não indicam diferenças dos anos devido a fatores ambientais. Outra forma que eu podia ter feito isso era pegar os dados, esses dados aqui, e jogar direto aqui nas formulazinhas que a gente tem. Tá? Copiei aqui, opa, que deu problema. Transpus. Deixar Ctrl Z que já estava o valor certo, né? E também, né, o teste ele me dá o valor de T. Esse T aqui mostra uma diferença significativa. Tá? De igual modo, o outro teste, com esses valores aqui, podia ter jogado aqui, teste T não pareado, teria os valores, ele faria o cálculo, teria ali o T calculado, que frente ao T tabelado, mostraria uma diferença não significativa. Aqui o T calculado daria 2,5, 2,0, alguma coisa. Tá? Então esse valor é inferior, então não tem diferença significativa. Ok? Última parte, eu vou explicar na sequência no próximo.